Olá, sejam bem-vindos à TDM Reportagem. Macau tem 163 milhões de anos. Nasceu em plena era jurássica, no tempo dos dinossauros, mas não surgiu toda ao mesmo tempo. Caó, por exemplo, está sobre alguns dos granitos mais antigos do território. Está tudo escrito nas rochas, mas ninguém tinha lido até agora. A ausência desse conhecimento científico, somando ao rápido desenvolvimento urbano, ditaram a urgência de uma investigação conduzida por uma equipa de geólogos do Instituto de Ciências Ambientais da Universidade de São José, com a colaboração da Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa. Começaram há cerca de 5 anos com a recolha das amostras nos afloramentos ainda acessíveis e é por aí que começa a reportagem alargada desta semana, assinada pela jornalista Rita Tavares Teles. Às vezes levávamos amostras de 5, 2 quilos. Mais ou menos quantas amostras e onde é que vocês foram recolher? Eu ao certo não te consigo dizer quantas, mas foram cerca de 200 amostras, ou perto de 200 amostras, não sei bem. Recolheram em todo lado? Recolhemos em Taipa, em Coloane e em Macau, sim. Aqui é que é bom para tirar amostras. Aqui é fácil. Estás a ver? Destruir o trilho. Assim, de uma forma geral, de uma forma muito simples, um granito é constituído de quartzo, feldspato e mica. É? No entanto, existem muitos mais minerais que existem em elementos de traço, elementos menores, uns dos quais são os zircões, que nós usamos para fazer as datações das rochas. Como é um mineral muito resistente e que não sofre alteração posterior após a sua formação, ele é como uma espécie de relógio fechado. Onde nós estamos, em teoria, é o sítio mais antigo de Macau, não é? É um dos sítios mais antigos de Macau, sim. Porque, na realidade, uma das conclusões do nosso estudo, o que mostrou é que nós temos várias massas graníticas e que Coloane e Taipa formaram-se primeiro e cerca de 5, 6 milhões de anos depois formou-se Macau. E a Ilha Verde, onde está a Universidade de São José, é uma das zonas mais recentes do ponto de vista geológico. Isto é o chamado Projeto MAGIC, que foi a professora Ágata Dias, da Universidade de São José, do Centro de Ciência e Ambiente desta universidade, que criou o Projeto MAGIC, que inicialmente tinha cerca de 6 pessoas. Como havia uma colega que tinha feito parte da primeira carta geológica, que era a professora Luísa Duarte Ribeiro, e inclusivamente tinha amostras e tinha feito a geologia de zonas que hoje em dia são inacessíveis, convidámos-la para ser nossa consultora, a termos não só o professor João Mata como a professora Luísa Ribeiro, juntamente com o nosso estudante de doutoramento, o Pedro Calhas, que entretanto também ingressou a nossa equipa e mais os nossos Research Assistants. Antes, na interpretação antiga, sem a possibilidade de datação, foi feita uma interpretação. Com a nova interpretação é possível saber que esta parte aqui da Taipa é diferente do resto da montanha. Mais vermelho é mais antigo, sim, sim. O mais antigo dos mais antigos, portanto, é essa parte ali na Barra e também aqui em Caó, onde hoje está o Westin, portanto, esta zona. Que é uma outra parte também do projeto, era também não só as manchas geológicas e atualizar o nosso conhecimento sobre elas, mas também dos aterros, portanto, a evolução dos aterros. E assim permite, tanto a data como a própria cor, permite uma fácil leitura, tanto da evolução dos aterros. Do que está marcado a cinzento, já tem ou alcatrão, ou prédio, ou cimento. Deixa-me só explicar, o Ricardo é geógrafo, não é geólogo, é geógrafo. E então abraçou isto e ao mesmo tempo desenvolveu uma parte mais de geografia. As rochas magmáticas de Macau são sobretudo granitos, muito abundantes em Macau e no sul da China em geral, e estes granitos formam-se a grande profundidade na crosta terrestre. Efetivamente, descobrimos que em Macau temos 2 grupos de granitos, okay, com idades distintas. O mais antigo terá cerca de 163 milhões de anos
e o grupo mais novo de granitos tem cerca de 155 milhões de anos e, portanto, estamos a falar de uma idade que, no tempo geológico, tem o nome de período Jurássico e, portanto, para termos uma ideia, uma referência para as pessoas perceberem, enquanto estes magmas que deram origem aos granitos de Macau se formavam no interior da Terra, tínhamos cá em cima dinossauros a caminhar de um lado para o outro. Portanto, foi mais ou menos nessa altura. No Mesozoico foi quando assim houve a grande expansão para a Terra e foi quando se deu a evolução dos répteis para os dinossauros. Não foi bem no início do Mesozoico, mas foi durante o período do Mesozoico que Macau surgiu. Até lá não existia. Já existia aquilo que corresponde agora ao sul da China, que estava no hemisfério sul e veio a migrar até norte, e só depois é que houve processos magmáticos que deram origem a Macau. Aqui é a placa euroasiática, que inclui o sul da China. Na altura, tínhamos uma placa a subductar aqui, que é a placa Paleopacífico. É uma placa que já não existe, é uma placa do Pacífico Antigo. À medida que esta placa estava a subductar, isto aqui é a litosfera, por baixo temos a astenosfera, que é uma zona onde os minerais estão praticamente no ponto de fusão. Com o aumento da temperatura, a placa não só pode fundir, como pode também promover, este magma sobe e promove a fusão da crosta inferior e pode dar origem a magmas basálticos que ou acabam por ficar presos na crosta superior e formam as rochas plutónicas, como os granitos, ou, por sua vez, podem chegar até à superfície e formar os vulcões, como aconteceu em algumas zonas do sul da China, nomeadamente em Hong Kong. Este deu origem, por exemplo, à Taipa e este a Kluane, e depois, mais tarde, veio o outro que deu origem a Macau. A evolução do tempo, houve uma erosão. Vamos tirar aqui o vulcão de Hong Kong, vamos pôr aqui o mar, ficamos com Kluane, Taipa e Macau, que estavam debaixo de água. Isto é um exemplo de uma amostra que nós recolhemos no campo. Normalmente recolhemos entre 2 a 5 kg da amostra, porque temos que ter um pó representativo desse local. E, portanto, nós já retiramos todas as partes alteradas, é uma zona fresca, podemos fazer uma primeira observação. Isto é uma lupa, não é um microscópio. Ora, normalmente há umas prensas onde se põem as amostras, que as trituram em pedaços maiores. Nós não tínhamos essa prensa, íamos com martelo, com uma marreta, partimos as amostras em bocadinhos, punhamos aqui, ela era triturada e saíam daqui fragmentos mais pequeninos. Depois desses fragmentos mais pequeninos, isto é para obter um pó desta rocha. Pomos os fragmentos pequeninos aqui no moinho de ágata. No final, obtemos um pó. Uma série de pós, são os nossos pós, que mandámos analisar do ponto de vista geoquímico. Depois, parte destes pós foram usados também para fazer separação de minerais, porque um dos nossos objetivos era separar o zircão. O zircão é um mineral que é muito resistente à erosão e que, inclusivamente, pode ser herdado de outras rochas. Como eu disse, estas rochas graníticas resultam da fusão de uma rocha pré-existente e se essa rocha já tinha zircões, muito provavelmente os zircões não fundiram, ou seja, um zircão consegue ter vários crescimentos, como nas árvores, não é? À medida que as árvores vão crescendo, vão tendo várias layers, várias camadas de crescimento, os zircões também têm várias camadas. E qual é que é a importância do zircão? É que não só podemos saber a geoquímica do fluido que precipitou, a origem do fluido que precipitou esse zircão, como também sabemos a idade dos vários eventos. E, portanto, não só sabemos, no último evento é a cristalização do granito, a última camada, mas as outras é qual é que foi, afinal, a rocha ou o que é que aconteceu, o que é que fundiu para dar origem a este magma que depois veio dar origem às rochas de Macau. Aqui partimos também para a parte da petologia descritiva, que é a observação ao microscópio. E daqui pegamos na amostra, cerramos a amostra. Esta talisca que ele
está a fazer vai ser colada aqui e depois há uma microserra que vai serrar até às 30 micras. Portanto, isto tem que ficar mesmo muito fininho, quase nem se percebe que tem a amostra, para se conseguir olhar para o microscópio e identificar os minerais. E bem, nós pegamos na amostra, não é? Da amostra houve parte que foi para fazer a talisca, certo? Desta parte da talisca fez a lâmina delgada. O que é que se faz com esta lâmina delgada? Vai-se para o microscópio, não é? Fazer petrografia, petrologia. Depois temos o moinho de ágata, não é? Moemos a amostra, fazemos um pó. Aqui fizemos geoquímica, nomeadamente geoquímica isotópica, que nos permite perceber a origem da rocha, e geocronologia, que é a datação da rocha. Okay? Aqui é a idade, aqui é a origem, aqui é a caracterização e a origem. Depois, com esta informação toda, também fizemos um mapa geológico. Então, eu cheguei a Macau há 10 anos, tentei perceber como é que era a geologia de Macau, o que é que se pode fazer em termos de geologia, e percebi rapidamente que não havia uma publicação feita sobre a geologia de Macau, não havia ninguém a estudar, nenhum grupo a estudar a geologia de Macau, que havia uma carta geológica que tinha sido publicada pelos Serviços Geológicos de Portugal nos anos 90, e conseguimos financiamento para fazer a nova carta geológica de Macau, para perceber como é que Macau tinha surgido no planeta e quando, em que altura do tempo geológico ele tinha surgido. Ainda resultante dos processos geológicos que deram origem a Macau, existem umas falhas, temos o sul da China, né, sul da China, ainda existem umas falhas que estão ativas, e todos estes movimentos que ocorrem aqui ao lado fazem pressão nestas falhas e de vez em quando elas mexem um bocadinho, e esses sim podem dar sismos de moderada intensidade, 4, 5 de intensidade, e isso pode ser um perigo se nós não estivermos preparados. Vulcões, de todo, estamos livres. E tsunamis? Tsunamis, sim, aí devíamos estar preparados. Sim, porque, eu vou-te dizer porquê. Nós temos aqui uma zona de subducção, isto é Macau, não é? Aqui Macau e Hong Kong, isto é as Filipinas. E temos uma zona de subducção aqui, daqui do Mar do Sul da China, que está a entrar por baixo das Filipinas e está a fazer pressão. E esta pressão, há um determinado momento que cede e tem que libertar energia. E isto acontece debaixo do mar. Portanto, é uma zona de subducção, está aqui abaixo do mar, e que, se isso acontecer, liberta energia que provoca uma onda que pode ter até 12 metros de altura e que vem diretamente apontada para Macau e Hong Kong. O que eu quero dizer é que houve vários, e que o que está previsto é poder ter aqui ser formada uma onda bastante grande, e prevê-se que o máximo de onda que possa afetar Macau anda à volta dos 8, no máximo dos máximos 12 metros. Em Macau, nós fizemos uma amostragem muito detalhada do território, que não foi feita, por exemplo, em outras partes do sul da China. O estudo que fizemos em relação a Macau tem, sobretudo, mérito científico, não só para Macau, mas também a nossa contribuição no estudo de Macau foi muito importante para adicionar nova informação e interpretação sobre como o sul da China se formou, mas também sobre os processos de gênese e evolução magmática que geram uma diversidade enorme de tipos diferentes de granitos. Normalmente as pessoas têm uma ideia de que granito é uma rocha igual em todo lado, mas de facto existem muitas diferenças. O nosso estudo, por exemplo, foi importante para a atualização do mapa geológico de Macau, e estes mapas são extremamente importantes porque servem de base qualquer tipo de estudo geológico posterior que se venha a realizar nestas áreas. Por exemplo, estudos de engenharia geológica que são fundamentais para a construção de edifícios em Macau, ou, por exemplo, estudos de impacto ambiental, estudos de avaliação de risco geológico, por exemplo, de risco sísmico,
tudo isto depende do tipo de rochas que existem. Eu achei que também havia uma urgência temporal, porque percebia que ano após ano havia vários locais que começavam a ser inacessíveis. Dou o exemplo, por exemplo, em Coloane havia uma pedreira enorme de granitos. Quando eu cheguei ainda era uma pedreira de granitos, ainda cheguei lá e recolher várias amostras e passado 2 ou 3 anos cresceram uma série de prédios, cimentaram uma série de zonas e já não conseguimos ter acesso a essas amostras. Portanto, na realidade, hoje em dia, passados uns 5 anos, nós temos amostras em nossa posse de locais que hoje em dia já são inacessíveis. Por exemplo, nós tivemos amostras onde agora é o túnel, vai abrir agora um túnel entre o Cotai e o início de Coloane e Caó, não é? E era muito engraçado, nós íamos às obras, pedíamos autorização para ir recolher as amostras, eles paravam as máquinas para não haver problema nenhum, abriam-nos as portas, recolhíamos as amostras. Hoje em dia é impossível. Sim, sem dúvida, havia essa urgência e claramente, mesmo num espaço tão curto de tempo como foi a duração do meu doutoramento, de 4 anos, tive a oportunidade de assistir em direto a uma evolução muito grande da região de Macau e muitos dos afloramentos que estavam inicialmente disponíveis no início do meu doutoramento, no final já não estavam. Na Taipa temos a colina de Taipa Grande e a colina de Taipa Pequena, onde ainda existe preservação de vários afloramentos. Até na Península de Macau ainda existem pequenas colinas, por exemplo, a colina da Barra, a colina da Guia e a colina de Monha. Indo a estes sítios é possível já observar rochas em afloramento. O único problema destas colinas é que, como estão cobertas por grande densidade de vegetação e muitos dos afloramentos atualmente foram cimentados e cobertos com redes, infelizmente cada vez é mais raro e mais difícil conseguir observar as rochas destes locais. Deveria-se fazer uma carta com pontos-chave de património geológico, ou seja, dizer, olha, este sítio aqui era melhor não destruir porque temos uma característica que não se pode ver em mais lado nenhum, mas nós tentámos fazer umas coleções, pelo menos umas pequenas amostras, coleção das rochas aflorantes em Macau. Oferecemos uma ao Instituto de Meteorologia e Geofísica, temos outra aqui e facilmente conseguimos fazer mais uma ou 2. Para poder mostrar o que é que existe, pelo menos, ou se não conseguirem encontrar, pelo menos verem no laboratório, é muito mais giro na prática do que só ver nos livros. Não é? Na realidade foi financiado pelo Fundo de Ciência e Tecnologia, que é do Governo, claro. Que haja algum interesse e aplicação prática depois disso na gestão? Hoje em dia sim, mas eu não fiz com o objetivo de haver uma aplicação direta. Obviamente que há sempre uma mais-valia e pode ser aplicado em várias vertentes. Não sei se um dia voltaremos a fazer ou não, ou podemos aprovar, que é o processo mais da tectónica, o processo mais de sísmica, saber se em profundidade existem fraturas, falhas, porque isso tem uma grande importância para a engenharia, não é? Saber qual é que é a profundidade dos sedimentos. O espaço TDM Reportagem está de regresso na próxima semana com outro tema.